tudo bem? Estamos aqui na aula 8. Vamos estar dando prosseguimento a esta aula do curso Rota 66, Viajando pela Bíblia. Vamos seguir a aula. Vamos lá. Nós aprendemos na aula passada a questão da palavra Vainahem e Chuv, que é a palavra de Gênesis capítulo 6, né, e também de Números 23, 19. E nós aprendemos ali se Deus se arrepende ou não. Agora vamos ver o cenário a seguir agora das passagens que vamos estar aprendendo em Gênesis aqui. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Observamos aqui que a palavra graça significa favor que não merecemos. Ou seja, favor imerecido. É um favor que recebemos de Deus que não merecemos a graça. Então ele está recebendo um favor que ele não merece. Mas porém Deus achou graça diante ali, Noé. Interessante que quando a Bíblia diz que Noé era um homem temente a Deus, era um homem que Deus, um homem gracioso. E nós observamos agora que Deus ele vai, agora a partir de agora, tomar uma decisão. E a decisão é, ele vai acabar com a raça humana. E nós vemos aqui que os descendentes de Sete, observamos aqui, os descendentes de Sete, olha os descendentes de Sete, e nós vemos também os descendentes aqui de Caim. Então uma geração ruim, né, uma geração pecadora, com a geração piedosa. E nós vemos que essa descendência de Sete, onde foi parar em Noé. Noé com Sem, Cã e Jafé. Então nós estamos entrando agora na história de Noé. Nós estamos falando agora de Noé. Vamos ver a história de Noé. Deus promete o dilúvio. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Observamos aqui que a terra de novo está pagando preço por causa do homem. E Deus ele vai acabar com a raça humana. E nós olhamos para este versículo, parece que Deus é um Deus carrasco que vai destruir a sua criatura. Mas olhamos para o outro lado, Deus está aqui preservando o que é bom. Quando nós observamos que Deus fala que achou graça, Noé se achou graça, Deus achou graça de Noé. Deus ali está feliz com Noé, porque Noé é um homem temente a ele. Então Deus ele quer apenas preservar Noé, antes que Noé ele também seja iludido, ou vencido pelo pecado, e se torne um desses homens perversos. Então quando Deus ele faz o seu juízo, o seu julgamento, sempre a questão não é olhar que Deus está destruindo, mas por que Deus está destruindo? Deus está destruindo para preservar o que é bom. Então Deus sempre tem um propósito. Se Deus está matando é porque Deus está protegendo, né? É como que fosse uma pessoa estiver com câncer e o câncer ali está numa parte do corpo, está nos braços, nas mãos. Então o médico tem que arrancar o braço para que possa preservar todo o corpo. E a gente olhando parece que o médico está sendo brusco ali, tirando um braço de uma pessoa. Mas por que ele está tirando aquele braço? Ele está tirando porque é para preservar o que está bom. Então tem que preservar tirando o caroço maligno. Deus aqui ele vai tirar a parte maligna para proteger. Ainda que a parte maligna seja a maior parte do corpo. Mas se for para proteger um olho, Deus destrói todo o corpo. A Bíblia diz que é melhor entrar no céu cego de um olho, arranca o teu olho, do que ir para o inferno com todo o corpo. Isso que Deus está fazendo aqui. Deus está fazendo justiça. Deus está aqui, nesta passagem aqui, tentando proteger o que é bom. Deus quer fazer um novo DNA. Deus quer aqui, neste versículo, construir um novo povo através de um DNA bom, de um homem bom. E Deus, ele vai fazer isso, porque ele é bom. Então Deus
ele dá a instrução para Noé fazer a arca. Capítulo 6, versículo 14 a 22, Deus instrui para ele. E a instrução, na realidade, ali, Deus fala que é 22 metros de largura, 13 metros de altura e 133 metros de comprimento. E Deus fala que é 3 andares. Aqui tem um andar, 2 andares, 3 andares. Aqui ficavam os animais, aqui ficavam os alimentos e aqui ficava Noé. Esse é o compartimento que Deus pede. Então entra na arca Noé, a sua esposa, Sem, Cã, Jafé e suas esposas. Então, um total aqui de 8 pessoas que entram na arca. Vamos lá. Será que a arca tinha espaço suficiente para caber todos os animais? Será que essa metragem, 133 metros, daria para caber na sua mente agora? Traz na sua mente tantos animais ali dentro daquela arca. Como comportaria os animais? A Bíblia diz que os animais eram limpos, 7 casais de cada espécie, e puros, um casal de cada espécie. Olha, 7 casais de cada espécie. Então seria 14 de cada espécie. Deus estava falando que entraria ali. Só que interessante que Deus diz assim: virão a ti os animais. Por que os animais viriam até Noé? Olha que coisa maravilhosa. Deus escolhe o material genético tanto dos animais como dos humanos. A esposa dos filhos de Noé, Noé, o homem piedoso, Deus vai escolher aquela genética para ter uma nova criação, um novo povo. Para depois não ter a questão de dizer, olha, eu vim do meu pai Adão e eu estou pagando um preço, Deus destrói essa nação ruim, vem de outro povo da genética boa, ainda continua homens malignos, ainda. Vê como que é a natureza humana. Então, mas primeiro, Deus ele escolhe ali os animais para vir até Noé. Porque Noé não saberia escolher os animais para tirar uma genética. Então Deus falou, deixa isso comigo. Os animais vão vir até a ti. Somente isso. Eu vou escolher os animais. Porque eu conheço os animais. Eu sei qual é o animal que é boa, que é bom para a genética, para nova criação. Deus ele fala desta maneira. O tamanho da arca. Nós estudamos que é quase 41 mil metros cúbicos. Também 133 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. O versículo 15 diz isso aí. Ali é 14 mil toneladas, mais ou menos o peso. Daria para comportar 4 mil corsinhas, esses carros pequenos. Seria possível transportar 120 mil animais do tamanho de uma ovelha para comportar ali. 4 pessoas gastariam 450 anos para construir a arca. E foi construído com 3 pessoas. Tipo de madeira da arca. A Bíblia diz de gofer. Não temos certeza que madeira é essa. Foi traduzido por ciprestre, no versículo 14. Em 1800 a 1900, mais ou menos, era construído caixa d'água com ciprestre, que até hoje, mais de 200 anos, que os pessoais colocam água. Imagina, em 1800 foi construída essa caixa, até no ano 2000, 2020, 2021, ainda tem essa caixa lá, porque observamos que esta madeira é uma madeira muito resistente, e Deus sabe, e Deus conhece, por isso que Deus pede essa madeira. A quantidade de animais. Qual era a quantidade de animal que tinha ali dentro? Você calcula aí, né? Só as espécies de animais caninos, quantos animais tem? Então como seria nessa arca ali? Como que estaria dentro daquela arca esse tanto de animais? O leão perto do cordeiro, né? O jacaré perto do animais, de um cão. Então você observa ali como seria, e qual a quantidade de animal. Olha para você ver, cerca de 1.300.000 espécies que existem no planeta hoje. 1 milhão são peixes e insetos. Opa!
Olha, 1.300.000. 300 são espécies que entraria. 1 milhão não precisaria. Opa, já está caindo bastante a quantidade de animais. Se você vê hoje a quantidade de animais, 1.300.000, como caberia ali? Olha como que Deus é sábio. Não tinha muitos animais. Por que não tinha muitos animais? Não era tantos animais como pensamos. Por que não era? Vamos ver. 2 de cada espécie e não 2 de cada animais. Opa, estamos começando a entender. Nós olhamos por espécie como cada animal é de uma espécie, mas a palavra bíblica para espécie é tipo básico. Então 2 de cada espécie. Quando falamos 2 de cada espécie, não falamos 2 de cada animal. Então se tem uma espécie canina, 2 de uma espécie canina. Nós observamos que já estamos eliminando muitos aqui, muitos animais. Existe hoje variedade de animais. Exemplo, variedade de cães. Geneticamente, um casal de cães, hienas e lobos teria condições, através de um cruzamento entre eles, produzir todos os tipos de cães, hienas e lobos. Ou seja, não precisaria levar um poodle, um pastor alemão e assim por diante. Se levasse apenas aqui um casal de hienas, cães e lobo, já todos os caninos já estariam ali. Por isso que Deus fala que os animais virão a ti, porque Deus escolheu a genética de cada animal e Deus sabia cada animal que poderia se cruzar, e para ter todos os animais de hoje, os caninos, os bovinos, os ovinos, todos os animais, Deus sabia qual eram os animais que poderia estar reproduzindo hoje, todos os animais que temos. A Bíblia diz de tudo que se vive, que vai colocar na arca. Quando ela diz de tudo que se vive, quer dizer de tudo que respira como nós, pelo nariz. O tamanho dos animais. Você acha que Deus ia mandar trazer animais, ou trazer os animais, um elefante, um hipopótamo já velho, para pudesse fazer uma procriação, para que tivesse uma genética boa? Se um fazendeiro vai querer ter um touro reprodutor, ele pega como um bezerro e vai cuidando até virar um touro, e um touro para reproduzir. Ninguém vai pegar um touro velho para reproduzir. Então, com certeza, o tamanho dos animais Deus escolheu eram todos filhotes. Imagina que para ficar dentro da arca foi 1 ano e 10 meses ali dentro da arca. Imagina se um filhote de 1 ano, quando sairia dali, sairia com 2 anos. Já poderia reproduzir. Então Deus não ia mandar trazer animais já velhos. Por quê? Porque traria mais problemas para Noé, para os seus cuidados. Imagina se fosse para trazer um alimento para um elefante. Quanto de ervas teria que trazer se fosse um elefante adulto? E se fosse um elefantinho pequenininho, quanto poderia reduzir? Nós estamos reduzindo aqui para nós entendermos ali como que foi o trabalhar ali dentro daquela arca. Haveria tantos alimentos para todos? Será que ali naquela arca teria que ter carne para os leões? Ou teria que ter freezer com carne para 1 ano? Será que era desta maneira? Como que ele tratou esta maneira? Com aqueles animais que também defecavam ali, como seria o mau cheiro ali dentro, a limpeza, durante 1 ano no lugar daquele jeito? Os alimentos. Eles eram herbívoros. Nós vemos no capítulo 1, versículo 29 e 30, diz assim, ó: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde, lhe será para mantimento. Então, eles eram herbívoros. Mas a pessoa pergunta, mas por que eles eram herbívoros?
e tinha dentes caninos. Os dentes caninos não só servem necessariamente para rasgar carne. Tem muitas plantas que precisam ser rasgadas com os caninos também. Estudo na África mostra que quando esses animais passam por grande escassez, eles pastam para a estabilização do sistema. Isso é um estudo científico. Então vamos lá. Sol passou a ser carnívoro após o dilúvio. Observa aqui, ó. Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 3. Quando Noé estava ali em cima do Monte Ararat, que as águas baixaram, que a arca estava acima do monte, Deus pede para que ele descesse daquela arca. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai e multiplicai. Agora vai trazer uma nova genética, um novo povo. E enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal. O animal não tinha temor, não tinha medo, não tinha pavor do ser humano. Agora vai ser todo animal, sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Agora todo aquele que vive agora, que é carne, serve para mantimento. Por quê que agora Deus pede para eles comerem carne? Porque tinha tido uma devastação através do dilúvio. Como que ele iria sobreviver a partir deste momento se não tinha plantação? Então teria que comer aqueles animais. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então também não só comer aqueles animais, mas também a erva também seria por alimentos para ele. Então ele se comeria até nascer a erva. E depois seguiu-se, né, comendo também. Irmãos, eu quero que, se você vê algum latido de algum cachorro aí, nos perdoe. A gente tira a madrugada para fazer os nossos vídeos, mas sempre tem, né, esses fundos, que às vezes um carro que passa, um cachorro que late, mas nos perdoe em nome de Jesus. Tu és homem de Deus, mulher de Deus, você nos entende. Às vezes a gente passa a madrugada fazendo os vídeos, 3, 4 horas da manhã, para pegar um momento mais calmo, mas mesmo assim, né, a gente morando na cidade de São Paulo, não é fácil. A divisão interna da arca. A arca tinha 3 repartições. Capítulo 6, versículo 16. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, o andar médio e o andar inferior. A divisão interna da arca. Olha para você ver, as águas ficaram 15 côvados acima do mais alto dos montes. Olha para você ver, que coisa tremenda. Capítulo 7, versículo 19 e 20. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas, que é 15 côvados. Olha, observa como que a arca estava. A arca estava em cima, vamos supor aqui, em cima do Monte Ararat. Então a arca tinha 13 metros. Mas a Bíblia diz que o mais alto monte, o Monte Ararat, as águas estavam 7 metros acima. Então se essa arca tinha 13 metros, a Bíblia diz que 7 metros ficaram com água. Agora você entende aqui onde que os animais estavam. Os animais estavam aqui. Você começa a observar, se os animais estavam aqui, estava coberto pelas águas. Se os animais estavam cobertos pelas águas, o que aconteceria? O que aconteceria? As 2 divisões inferiores ficaram embaixo d'água, como eu te mostrei. Ficou frio e escuro. Aqui ficou frio. Aqui ficou muito escuro. E também nós observamos que devido ao escuro e o frio, os animais passaram por um estágio de hibernação. E as aves passaram por um estágio de torpor, ou seja, entorpecimento. Os animais podem hibernar por 18 meses. Eles ficaram na arca apenas 13 meses. Olha para você ver que coisa tremenda. Comeria pouco. Eles estão hibernados ali, comeria pouco. O que aconteceria mais? Poucos resíduos biológicos. Não daria tanto problema para Noé, para estar limpando a arca. O que aconteceria mais? Processo lento de desenvolvimento. Se tinha um processo lento de desenvolvimento, eles não se agitaria.
E o que aconteceria mais? O batimento cardíaco de um urso, em média, é 30 a 50 batidas por minuto. Aí o hibernar, ele vai de 3 a 5. 90% ele cai. Então o urso, ele fica calmo. Ele não fica agitado. O batimento bem calmo. Então não traria problema nenhum ali para Noé. Então os alimentos, não precisaria também estar tantos alimentos ali. Não precisava ter tantos alimentos. Olha para você ver a sabedoria do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. E eu espero que esta aula você tenha entendido. Se você não entendeu, volta de novo, dá um pause, né? Volta de novo, porque é uma aula muito rica, uma aula que vai trazer muito conhecimento para você. É uma aula que eu tenho certeza que a partir de hoje você está enxergando de uma forma diferente, né? E que às vezes, muitas vezes, nós não paramos para meditar. Esse Deus que nós servimos, um Deus sábio, um Deus poderoso, um Deus que sabe todas as coisas. Quando Ele manda você ir, quando Ele me manda ir, a gente pode pensar, mas Senhor, até quando? Eu vou, mas o que vai acontecer? Deus, quando Ele manda você e eu, Ele também responsabiliza pelos atos. Deus sabe. Quando Deus manda você andar por cima das águas, pode andar, porque Deus conhece o profundo e o escondido. Eu sempre digo que Deus ele vê uma pulga preta em cima de uma pedra preta numa noite muito preta. Então não se preocupe, porque talvez você não vê nem a pedra preta numa noite preta, mas Deus vê a pulga preta em cima desta pedra preta nessa noite preta. Não se preocupa que Deus está no controle de toda a situação. Amém? Fica com Deus aí. Eu aguardo você na aula de número 9, tá? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.